Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 9 de novembro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, se do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, o Senhor respondendo dirá: Não sei de onde sois. Lucas 13, 25. Meta do mês: desenvolver justiça, amor e caridade. Há uma estreita correlação entre o desenvolvimento dos sentimentos de justiça e os do amor, da compreensão, da fraternidade e de tudo que se opõe ao egoísmo. Juvanil Borges de Souza, na obra Tempos de Transição. Meta do dia: benevolência para com os defeitos alheios. Fuja da maledicência e da intriga. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus o desenvolvimento do sentimento de indulgência. Bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesse instante colocar-nos diante de Ti, diante dos bons espíritos, pedindo auxílio e proteção para que consigamos, Jesus, desenvolver no nosso íntimo o sentimento de indulgência. Fica conosco, Jesus, graças a Deus. Meus amigos, hoje sábado nós teremos agora de manhã as atividades rotineiras da nossa casa espírita. Agora, às 7 horas, nós teremos a preparação para a campanha de Fraternidade Alta de Souza. Logo em seguida, teremos o tratamento espiritual. Após o café da manhã com as crianças, com as mães, com os jovens. E, em seguida, a evangelização. E às 11h30 teremos a distribuição da sopa. E no final da tarde, às 4h30, teremos as aulas da Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Então, venha, meus amigos, participar conosco dessa tarefa. E no dia 23, daqui a 15 dias, nós teremos o nosso encontro fraterno. Então, venha participar com a gente. Bem-aventurados os misericordiosos. É o tema central. O tema atual: o atendimento, o acolhimento da pessoa autista na casa espírita. E também o tema específico: a campanha de Fraternidade Alta de Souza. Venha estudar o Evangelho do Cristo conosco. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas universais e ao Apocalipse. Nós estamos estudando a carta de Tiago. Que cada um esteja pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para encolerizar-se. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Convém refletir, analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível
executar a mais simples tarefa do ministério do bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. É forçoso convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece, diariamente, variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina, mas falando é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 77. Meus amigos, é muito importante nós percebermos que a fala de Tiago e também os apontamentos que o Emmanuel fala aqui, nós temos que observar na nossa conduta diária. Nós temos, às vezes, muita dificuldade de ouvir e de nos calar. Às vezes, algumas coisas que a gente escuta pode provocar em nós a ira, a cólera. E aí, às vezes, naquele instante, a gente quer falar, quer brigar, e é importante a gente serenar, tentar deixar para o dia seguinte, porque sempre vai ter uma noite no meio do dia, para que a gente possa refletir, analisar, e talvez a cólera, né, o ressentimento tenha chegado ao fim. Por isso que é muito importante a gente calar diante de certas situações, para que a gente não cause mais dano. Porque se as duas pessoas querem falar e as duas estão com a razão, e uma não vai dar o braço a torcer à outra. Então nós temos que ter esse raciocínio para que a gente não atrapalhe a obra do Cristo. Um ponto importante dentro dessa fala também de Emmanuel e de Tiago, nós temos que aprender, e a gente tem essa dificuldade, de deixar a pessoa falar até o fim. Que às vezes eu comento que é importante a gente deixar a pessoa esvaziar. Então, deixa ela falar, deixa ela reclamar, ela precisa daquele momento de desabafo. E às vezes nós temos esse problema conosco de querer adivinhar o que a pessoa está querendo dizer. E aí a gente fica tentando entrar na conversa, tentando colocar palavras na boca, vamos falar assim, da pessoa. Isso eu vejo como um ponto desrespeitoso muito grande.
Porque a pessoa vai chegar um momento que ela vai parar de falar, porque a gente fica interrompendo, a gente fica tentando adivinhar o que ela quer dizer. E isso se aplica também a qualquer idade. Às vezes a criança quer falar de alguma coisa para um instrutor, para o professor, para aquele adulto que está ali, que ela acha que poderia auxiliar, e o adulto não tem paciência de ouvir a queixa da criança. E aí o adulto a trata como mero comentário que não dá importância, e às vezes a criança quer revelar certas situações que possam estar acontecendo com ela, pessoas que estão abusando, ou um familiar, ou um vizinho, e a gente não deixa a criança falar, e aí ela vai se fechar, porque ela percebe que a gente não é de confiança. Por isso, meus amigos, nós temos que aprender a ouvir o que a pessoa quer falar e deixar a pessoa falar. Ela terminou, aí a gente dá o nosso ponto de vista. Se a gente concorda com aquela situação ou se a gente concorda ou discorda de partes. Então a gente tem que ter esse senso para poder as coisas fluírem, porque senão a gente vai entrar numa situação tenebrosa, dolorosa, de conflitos, e pode acontecer até de afastamento das pessoas da casa espírita ou do grupo religioso que fazemos parte, porque a gente não sabe ouvir. Então, é importante o ouvir, né? E quando for falar, a gente falar não achismo mas tentar falar dando à pessoa credibilidade diante do que a gente está falando, para que a gente tenha autoridade diante daquela situação. Não autoridade de mando, mas autoridade moral, autoridade de confiança, para que aquela pessoa possa confiar na gente. É o que Jesus sempre fez. Então, nos evangelhos fala, e ele falava com autoridade. Então, a fala não é de enrolação, porque a gente sabe, a criança também sabe, quando o adulto está enrolando. Todos nós sabemos. Quando a pessoa está ali jogando conversa, enrolando a gente, tapeando, né? Então a gente tem que ter esse bom senso no diálogo, né? Que consigamos, meus amigos, aprender a ouvir mais do que falar. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que são responsáveis pela por dirigir cidades, dirigir estados, país, e que todos esses irmãos possam buscar em Ti, Jesus, o modelo de organização, de condução da coletividade. E o seu amor fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.